E hoje a gente vai falar, por exemplo, de processo terapêutico. Gente, todo mundo leva tão a sério o processo terapêutico, sério no sentido de falta de humor, tá? Não que não seja Sim. sério. Né? Tem tanto peso, tem tanto, né? Ai, como é difícil. Gente, a gente tem que aprender a colocar leveza nesse lugar, porque senão a gente já vai cheio de dor, né? Com tantas questões para avaliar, para pensar, para ver. Se não tiver um pouquinho de humor, se não tiver uma leveza, gente, fica horrível, pesa, a gente quer ir embora, você desiste, você não quer mais fazer, porque é chato, né? Tem que E colocar assim, uma energia de alegria. eu saio do processo terapêutico com a cara desse tamanho, né? Aí Pois a é. minha terapia é lá na Paulista, numa travessa da Paulista. Aí, às vezes, eu ligo para Damares e mando foto assim. A gente sai como da Olha aqui, ó. terapia, com a cara desse tamanho, coloca óculos escuros, E entra no vai. metrô e vai. Tipo, não fala comigo, gente. Não olha para Pois mim, é. porque a Mas cara se tá assim, ó. Exatamente, mas se lá não tiver um pouquinho de humor, de leveza, tanto do paciente quanto do terapeuta, ou do psicólogo, enfim, do profissional que estiver à frente, como é que é o negócio? É. Né? Porque a gente já olha para tantas questões doloridas, tantas questões que a gente, né, que tem um peso para cada um, enfim. E aí, se você A não gente tá colocar um olhando para pouquinho uma de dor, né? leveza, A gente exatamente, tá encarando uma dor, a gente tá encarando algo que a exatamente. gente não sabe lidar. Né? E que Não, a gente acha que é o outro responsável, que a isso. gente está ali. Aí quando a gente vê que não é o outro responsável, que somos nós, e que a gente tem que Uhum. lidar com tudo aquilo que, poxa, né? Então, peraí, deixa eu chorar aqui, Exatamente. porque agora danou-se tudo. Sou a única Pelo amor responsável de por tudo Deus. isso. Ai, eu achei Socorro! que tinha resolvido isso, eu resolvi nada. Tô voltando lá para Nossa, trás. exatamente. E na verdade nunca é, né, Ana? Porque você vai, faz um caminho, aí no meio daquele caminho tem uma curva, É, ou tem uma entrada à esquerda ou à direita para você olhar desse mesmo lugar de uma maneira diferente, né? Eu exatamente. acho que é o, como você sempre fala, né? É o descascar da cebola, é tirar as camadas, é ir se aprofundando. Esse final de semana eu participei de um trabalho maravilhoso. E mais Verdade. uma vez eu fui lá e tirei uma casquinha. Fui lá e olhei para as questões que ainda me assombram, né? E fui lá e tá. É tão importante, né? É tão rico. Voltei nova, Ah, e renovada. aí passarinhos vieram me contar que você foi super abençoada nesse retiro que Fui, você foi esse final de fui. semana, que você Fui foi assim mesmo. escolhida, né? Para Escolhida. ressignificar algo muito profundo Muito e que foi profundo, mágico. exatamente. Foi muito, muito, muito bom. Muito bom mesmo. Assim, não tenho palavras e a gente viveu isso lá, claro, naquele momento, né, com toda a seriedade que precisava, mas tinha tanta alegria, tanta leveza, era tão bom, foi tão bom que eu saí de lá assim, renovadíssima. Muito bom, muito bom. Ô, Mas bora gente, lá, amiga, para as mas aí eu perguntas? quero perguntar para as pessoas aqui, para Hum, todos que estão aqui. hum. Conte pra gente. Vocês têm. É difícil para vocês ter esse senso de humor, esse senso de leveza? Porque eu confesso que, para mim, não é tão simples Não, em determinadas situações. sim. Não é. É assim, é muito simples, é muito fácil, é muito leve eu ter essa leveza, essa diversão, entrar nesse lugar aqui, de dar risada aqui com vocês, mas tem Sim. lugares em que para mim é muito difícil, tem situações e pessoas que para mim é muito difícil e que eu fico naquele peso, que eu fico no meu carrancuda, que eu fico fechada. Até o Edgar falou assim esses dias para mim: "Você é rabugenta". Eu falei: "Sou! E eu tô Sou! envelhecendo, vai ser pior, é melhor você pensar bem". Boa Agora que noite. você descobriu isso, gente, que eu sou rabugenta, eu sou É, chata, eu sou rabugenta. é. Somos todos, né? A gente, é, a gente bota um bocadão de máscara, né? Para poder É, enfrentar o dia a dia. E por isso que é importante a gente fazer o processo terapêutico, a gente olhar para as questões, a gente para fazer ser mais leve. Quando a gente fala de ser mais leve, as pessoas pensam assim:
Esse final de semana eu vivi isso. Esse final de semana eu percebi o quanto nesses últimos meses, ou talvez no último ano, eu fui rabugenta. E não é com os outros, não, comigo. Chata. Comigo, com a Chata. gente. Chata, cara. Eu achava, né, na minha inocência, que eu estava daquela maneira prejudicando o outro, enfim. Não era nem intencional, mas na minha ilusão, o outro que está me aguentando. Ninguém estava me aguentando, quem estava me aguentando era eu. Difícil demais para mim suportar isso. O outro, se ele não quiser, ele se afasta, ele vai embora. Não quero participar disso aqui. Sabe não. o que eu Essa mulher- percebi esses dias? Me observando. Aí eu começo a ver, porque a gente faz um putz, né? Processão aqui de Com autoobservação. certeza. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ficar no silêncio aqui. Por exemplo, se eu tô lavando a minha louça, tô mexendo na minha casa, fazendo minhas coisas, eu tô com a minha cara fechada, eu tô... Não falo muito comigo, assim, se falar eu vou responder, mas eu não tô aberta para papo, assim. Tá. Eu tô em estado de presença, tô ali, né? E aí eu comecei a perceber, observando Vitória e Edgar em casa, que eles são super leves, assim, eles são super brincalhões, eles não têm isso. Se eles estão concentrados, eles não estão rabugentos com a cara fechada que nem eu. Eu tô, eles não. E aí eu comecei a perceber que eles começam a ficar. E eles começam a ficar no silêncio porque eu acho que eles acham, e eu nunca perguntei, Uhum. que eu tô putona, como eles falam. Ih, a tia tá putona. Tá. Então, assim, Vamos ficar quietinha aqui. vão ficar quietinho, não vou falar nada. E se ela falar, a gente fala. Senão, eu percebo que isso traz um pouco de receio das pessoas serem elas mesmas. Elas começam a se fechar também, né? Exatamente. E aí eu começo a perceber todo mundo fechado dentro de casa. Eu falo, gente, isso daqui veio de mim. Mas Isso daqui é sobre mim. isso tem muito a ver, Ana, com o ambiente. Com a gente perceber como o ambiente influencia a gente e a gente influencia o ambiente. É uma troca, né? Então, assim, Exatamente. você tá lá quietinha, mas no seu estado de presença, um pouco mais contida, fazendo as suas coisas, o outro talvez pensa, nossa, tá brava, tá chata. Eu não aqui eu falo muito, né? Então eu não posso ficar quieta aqui em casa. Quando eu dou a doida, eu dou a doida. Grito, esperneio, berro. Porque, gente, eu sou igual a todo mundo. Tem hora que dá aquela explodida. Mas, quando eu tô quietinha, porque às vezes eu tenho essa vontade assim, de ficar, né, meio recolhida, que pra mim não é comum, porque eu falo pra caramba. Já começa. O que você tem? O que você tem? Olha como eu tenho uma raiva disso. O que você tem? O que você tem? Gente, eu não tenho nada, eu quero ficar quieta. Não, você tem alguma coisa, você tá quieta? Gente, eu tô quietinha, que eu tô recolhida em mim, não quero papo, tá tudo bem. Não tá tudo bem, não. O que você tem? O que você tem? Olha como o ambiente, né? Como a gente influencia o ambiente e o quanto o ambiente é influenciado por nós. Porque é um movimento. É um movimento. Quero mudar isso. Não quero mais ser bom. rabugenta. Não quero mais. Vou Amiga, mudar. tá tudo bem ser rabugenta. De vez em quando Tá tudo bem. só, né, amiga? Porque senão fica um clima pesado, né? Amiga, tá tudo bem. Tá? A gente tem uma necessidade muito grande de estar... Te incomoda ser rabugenta? Me incomoda. Por isso que eu quero mudar. Então tá. Se incomoda a gente tem que fazer a mudança. Agora, se não incomoda, amiga... E aí eu fico me perguntando, por que eu tô com essa cara fechada? Por que eu tô com essa cara de rabugenta? Tô mesmo. Aí eu me olho no espelho e falo, tô mesmo, cara de rabugenta. Aí eu começo a me perguntar, mas por quê? O que aconteceu? O que tá me incomodando? Mas não tem nada me incomodando. Né? Mas isso me incomoda. Ó, já começamos com as terapias aqui, hein, gente? Exatamente. Estamos fazendo um processo aqui. Gostaria de ouvir as pessoas, os comentários. Pessoal, fazendo uns comentários aí sobre o que a Ana tá trazendo aqui. A Kelly diz que ela é rabugenta assim também. Nossa, Kelly, você também quer mudar? Que nem eu? Então, te incomoda ser rabugenta? Essa é a pergunta, né? Te incomoda? Se incomodar, tá tudo certo. Me incomoda. Nós somos o que somos. Então, se incomoda e tem que ver. Aí tem que olhar. Tem que olhar. A gente tem que prestar atenção nisso. Amiga, o que vem de perguntas aí pra você? Aqui veio um monte. A cabeça tá assim, né? A cabeça... Calma. Gente, assim. Sua terapia é só segunda que vem agora. Meu pai eterno. Viu?
Ô, Kelly, você que é que nem eu, que quer mudar essa... O que você pode fazer para mudar? Porque assim, agora já começa aqui nas perguntas, né? Porque assim, tem uma pessoa que me perguntou aqui uma coisa que linka muito com isso que a gente está falando. Olha só, gente, sobre mudança. Gente, ó, todas as perguntas elas são muito relacionadas a isso. Espera aí que eu vou ler aqui. Quero mudar atitudes e não consigo. Olha aí. Exemplo, me estressar e ainda sair como errada da história. A gente não sabe o contexto todo, né? Mas é basicamente isso daqui, né? Eu acho que a primeira coisa é você se perguntar, né? O que você realmente quer mudar? O que tem por detrás disso? Né? Você se sente tão vítima, tão errada, você está se colocando no lugar de vítima? Porque assim, eu poderia muito bem me colocar aqui no lugar de vítima, né? Falar assim, poxa, eu só tô quieta aqui, por que vocês têm que ficar quietos também? Ah, me deixa quieta. Ah, conversa vocês, fala vocês, eu tô aqui quieta, né? E aí eu não, se eu entro nesse lugar de vítima, eu entro com essa postura. Agora, se não, que é o que eu tô fazendo, eu começo a analisar todo o ambiente, as pessoas, falo, gente, isso daqui veio de mim, isso daqui é sobre mim, porque essas pessoas não são assim. Então, o que é que eu tenho que mudar? Primeiro, tomar consciência do que você precisa mudar. Tomei consciência aqui, num bate-papo que a gente está fazendo, que nada disso foi combinado, a gente simplesmente começou a falar sobre tudo isso aqui e já tomei consciência de algo que eu preciso mudar. Mas óbvio que isso já vem me chamando a atenção. Claro. Só que eu nunca tinha verbalizado, eu nunca tinha comunicado nem um processo terapêutico sobre isso. Por isso que eu tô falando que eu tô num processo terapêutico. Essa conversa, para mim, veio como um balde de consciência do que eu preciso mudar. Do que eu escolho mudar, porque para mim não é uma coisa bacana. E olha que legal, você falou uma coisa importante agora. Olha como a gente pode fazer isso todos os dias na nossa vida, né? O tempo inteiro. Tudo bem que você vem aí no processo, já tá, não sei o que, talvez esteja te incomodando. Olha como se perceber é importante. Né? E não é se julgar, não é isso, não é falar, caramba, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer um movimento, eu tenho que fazer essa mudança, não. Quando você começa a se perceber, a sua própria, na maioria das vezes, a sua própria consciência traz uma resposta, ou te mostra um caminho, ou te dá uma direção, porque você está prestando atenção em qual movimento que você está ligado. Então, por exemplo, ela disse assim aí, né? Que ela gostaria de mudar, né? E que às vezes nessa confusão dela aí, ela perde a razão. Vai perder, sabe? Porque ela está se movimentando em algo que ela considera errado. Então, por exemplo, você percebeu que Ana percebeu que ela quer deixar de ser rabugenta, porque está incomodando ela, não é porque está incomodando o outro. Ah, me incomodou aqui. Mas ela não se colocou no papel de vítima, dizendo, poxa, mas ninguém me compreende. Ah, que saco. Eu sou rabugenta assim, ninguém me aceita, ninguém me olha. Olha como é que muda o contexto todo da conversa. Exatamente. Então, assim, se existe uma necessidade de mudança, ela tem que ser muito natural, tem que ser bem leve. Se você não consegue sozinha, busca ajuda, mas observe-se, porque às vezes a resposta vem. Mas isso não tem que trazer nenhum peso, porque, por exemplo, a fala dela, principalmente quando eu sempre perco a razão. Por quê? Para pensar, por que se perde a razão, né? Porque, qual que é o motivo de se colocar nesse lugar? Né? Por que eu preciso, sempre nas minhas discussões, perder a razão? Porque, assim, muito provavelmente ela deve vir carregada de muita raiva. Muita raiva, muito vitimismo, né? Muita necessidade de estar certa. De estar certa. E a necessidade de estar certa está muito relacionada com o quanto a gente quer ser aceito, quanto a gente quer ser visto, e quanto a gente quer ser valorizado. Então, assim, procurar entender. A gente consegue, é possível a gente se perceber. Hoje eu tive uma conversa com o Sérgio,
E aí, durante a conversa, eu percebi que eu estava indo para um lugar que eu disse que eu não vou mais, que é o lugar de não ouvi-lo. Aí eu falei, eu já vou interromper, porque eu não quero que seja assim, vai ter que ser do meu jeito. Aí eu sentei, respirei e fiz, não, eu preciso ouvir ele. Então, assim, perceber a gente é muito importante. Falei, não, eu vou ouvir. Talvez eu não concorde, talvez eu não aceite, a gente até discuta, mas eu preciso pelo menos ouvir. É isso. E aí, mas por que eu consegui chegar nisso? Porque existiu um movimento antes. Existiu muitas discussões, muitas dores. E aí ele dizia, você não me ouve. E eu dizia para ele, mas você também tudo que eu levo como consideração para a gente fazer junto, você também não acata. Aí vinha meu vitimismo, né? Isso há algum tempo atrás, há muito tempo atrás. Você não me olha, você não me vê, você não me aceita, você não me quer, você não. Olha só, olha até onde a gente vai, né? O vitimismo ele está sempre ligado com a necessidade de ser visto, de ser aceito, de ser olhado, de ser amado. Aí você se coloca nesse papel, né? De vítima. E aí, quando você consegue entender isso, aí você para, né? Como eu fiz hoje, eu falo, opa, peraí, deixa ele falar, né? Vai terminar de falar. Quando chegar a minha vez, talvez eu nem concorde com ele, mas eu vou devagarinho dizer para ele o que eu penso sobre isso que ele está trazendo para mim. Essa que é a pegada, né? É se perceber, tomar consciência e ficar atento. Estado de presença consigo mesma, não é com o outro. O que eu preciso mudar? Eu preciso mudar minha postura aqui, eu preciso mudar a minha agressividade, eu preciso mudar... O que é que eu preciso mudar? O que vocês acham que vocês precisam mudar, gente? O que vocês acham? Porque, assim, as perguntas, elas são muito, muito parecidas, né? Como posso melhorar? Né? Como identificar uma pessoa narcisista? E se essa pessoa for eu, como posso melhorar? Primeira coisa, identificando, tomando consciência. Quando a gente verbaliza, as fichas caem. Você não está falando para outra pessoa, você está falando para você mesma, você está se ouvindo. Né? Então, tomar essa consciência é muito importante. Essa questão, por exemplo, de identificar comportamentos, ela é muito perigosa. Como que eu identifico um narcisista? Como que eu identifico um psicopata? Como que eu identifico uma vítima, uma pessoa que se sente muito vitimizada? Como que eu identifico uma pessoa que quer abusar da minha boa vontade? Né? A pergunta nunca é como eu identifico. É se perguntar como que eu não me deixo envolver com essas pessoas. Porque qual o papel que eu tenho onde me coloco nessas histórias? Qual o cuidado que eu tenho que ter comigo para que essas pessoas não cheguem? Você só vai chegar se você deixar. Porque a gente vai falar da lei da atração. Né? Por que eu estou atraindo pessoas assim? Exatamente. Por que eu estou atraindo pessoas assim? Porque, gente, nós todos temos uma personalidade, tipos de caráter, enfim, a gente tem toda uma condição, uma personalidade desenvolvida. As pessoas vêm até a gente atraídas por algo. E nós vamos até as pessoas atraídas por algo. Então, assim, a lei da atração, ela existe. Por que eu estou atraindo? Como que eu faço para me defender? Não. Como que eu faço para me defender? Como que eu faço para não precisar vibrar essa energia que as pessoas chegarem até mim? Porque as pessoas chegam, elas vêm. E se ela tomar consciência que a pessoa narcisista é ela mesma? Exatamente. Pois é, exatamente. Tem todo esse contexto. A gente não sabe do que a pessoa está falando exatamente, mas existe. É mais comum do que se pode imaginar. Não, mas aí quando ela se percebe que ela é a narcisista da história, né? O que ela precisa fazer para ela falar, peraí. Primeiro, por que você está sendo narcisista? Você sabe o que é ser de fato narcisista? Por que você está transferindo essa necessidade tão grande para outras pessoas, né? Porque o narcisista, ele transfere uma grande necessidade dele para outra pessoa, né? Então, é olhar para dentro de você, reconhecer as suas questões, procurar terapia, e aí é um processo de melhora, de tomar consciência e ir melhorando. Exatamente, mas a pessoa, dificilmente ela se define dentro de
de um comportamento. Dificilmente eu vou dizer para mim, nossa, você é muito psicopata, você é muito narcisista, você é muito isso, aquilo, você é muito arrogante. Dificilmente a gente se dá esses papéis, por quê? Porque o outro é o espelho que nos mostra quem somos, mas a gente às vezes não consegue se ver. É muito difícil assumir para a gente aquilo que a gente é, né? Por exemplo, eu, eu tenho um comportamento muito dominador, Damares, e é uma necessidade minha emocional. Se eu não estou atenta, eu entendi isso, eu tenho esse processo. Se eu não estiver atenta o tempo todo, eu me vejo daqui a pouco, se eu estiver diante de pessoas submissas, eu estou dominando. Eu estou ali, ó. É um processo, porque a pessoa vai estimular aquilo que eu tenho aqui. Então, qual que é o cuidado que eu tenho que ter? Não é prestar atenção em quem está se aproximando de mim. Ai, está se aproximando aqui alguém que vai me dar força para exercer aquilo que eu sou. Não. Opa, olha, essa pessoa ela tem um comportamento que para mim é muito perigoso. A gente tem que ter essa responsabilidade, Ana. É muito perigoso para mim, porque se eu deixar, eu vou dominar aqui. Eu vou dominar ela e vou... Olha, né, o processo que... Dando exemplos, assim, de muitos que eu poderia dar aqui. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente está entregando, que a gente está buscando. A lei da atração, ele existe, mas e aí? Por exemplo, uma das perguntas que achei uma continuação disso aí. O que leva a ser uma pessoa vitimista? A necessidade dela de estar sempre sendo acolhida, porque ela enxerga o acolhimento como choro, a tristeza, é a criança birrenta que vai gritar, que vai espernear. Ah, isso tem que me dar, eu preciso. Ela está pedindo muito mais do que a gente possa imaginar. Mas, dentro do contexto dela, se ela tiver com uma pessoa que sente muito culpa, nossa, para ela vai ser um prato cheio. Então, eu tenho aqui uma vítima e uma pessoa que se sente culpada por tudo. Ela vai o tempo todo absorver essa pessoa, ela vai o tempo todo buscar. E essa pessoa vai o tempo todo acolher, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque não existe... como é que eu posso dizer? Não existe só a vítima, né? Existe aqui a vítima e o perpetrador, né? Exatamente. Então, a gente tem, em todas as áreas da nossa vida, a gente tem que tomar cuidado que a luz e a sombra estão atuando, de alguma forma. E, às vezes, a sombra e a sombra se encontram, porque é o necessitado com a necessidade. Então, você vai ali, ó. Né? É a fome com a vontade de comer, né, amiga? Com certeza, com certeza. Com certeza. Ó, tem uma pergunta aqui que eu quero muito responder, amiga. Deixa eu só completar uma coisinha aqui que você falou em relação à vítima. Tem algo que precisa ser dito, né? Que a vítima, ela consegue tudo o que ela quer. E por isso, esse é o grande benefício dela se manter no lugar de vítima. Porque ela sempre é coitadinha, né? Ela é sempre a vítima, então vamos ajudar ela. Sempre vai ter alguém com o bom coração querendo ajudar a vítima. Querendo tirá-la daquele sofrimento. Querendo tirá-la, salvá-la de qualquer coisa. E aí, entendam, gente, ninguém salva ninguém. Então, assim, a vítima, ela é muito manipuladora. Então, se percebam. Se percebam quando se coloquem no lugar de vítima, o quanto vocês estão manipulando para que vocês consigam tudo o que vocês querem. Exatamente. Ah, mas isso não é bom? Não é bom. Porque adultos pagam o preço para ter o que precisa, o que deseja, o que quer. Não se coloca numa condição de vítima. Isso é uma condição infantil, imatura, manipuladora, e que você também vai arcar com consequências disso. E que normalmente é o seu futuro sozinha. Exatamente isso. Então, muito cuidado com esse papelzinho que é gostosinho ficar lá, porque você ganha tudo. Muito bom, né? Exatamente. Delícia. Essa pergunta dessa moça tem muito a ver com o que você falou agora. Dessa moça, desse moço, eu não sei, porque veio para mim como mulher por conta da pergunta, porque ela falou do marido. Porque a gente não consegue ver quando a pessoa manda mensagem, né? Porque fica lá no anônimo.
Ela perguntou assim, como eu faço, né? Vou até ler. Como eu faço para ser feliz em um casamento de 30 anos em que ele não me vê, não me ouve, não me enxerga, não me percebe. E aí ela foi colocando a lista de não, né? Eu fiquei pensando. A primeira pergunta que eu faria para essa pessoa é assim, em 30 anos, quantas vezes você, de fato, ao invés de reclamar, porque era uma lista, Ana, foi uma lista que ela deixou assim, ao invés de reclamar, você quis realmente olhar para esse casamento. Porque como que é possível você viver 30 anos na dor? É muito tempo. Ah, mas eu não consigo sair. Ela pode dizer para mim que ela, né, não sei se está aí, se não está. Eu não consigo sair, eu não consigo. Cara, você prefere passar 30 anos reclamando de alguém, ao invés de tentar solucionar, de tentar resolver, não importa de que forma. Se vai fazer terapia, se não vai, se vai largar, se vai ficar casado. Largar não vai resolver. Vai achar outra igual, vai continuar a mesma história. Mas, como é que faz? E aí ela prefere ficar onde? Na vítima. Ó a fala dela. Como que eu faço? Estou sofrendo muito. São 30 anos de casamento. Ele é horrível. Ele é horrível, mas eu estou com ele há 30 anos. É sobre isso? Quais são as mudanças que eu me proponho a fazer para que haja um movimento para a solução, seja ela qual for? Tá junto, não tá, largar, ir embora, ficar, resolver, ser feliz. Ela tá lá, tentando ser salva. Nesse papel que você falou, da vítima. Da vitiminha. Ai, tem um bicho em mim. Tá um calor aqui. Chegou uma outra perguntinha aqui, mas vamos ver aqui o que as Tá. meninas estão colocando pra gente. Vamos lá. Preciso mudar minha ansiedade que me atrapalha em comunicações. Me faz criar histórias na minha cabeça e me julgar por ser de X forma, ao invés de aceitar o processo de amadurecimento. Preciso mudar minha ansiedade que me atrapalha em comunicação. Tá. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com a ansiedade, né? Às vezes, a gente acha que a gente está no processo de ansiedade e não é ansiedade. A ansiedade tem características. Então, por exemplo, a ansiedade ela te leva muito para o futuro, mas ela também te deprime. Né? Ela te agita, mas ela também te deprime. Ela faz você se movimentar muito ou não. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado e avaliar, né? Então, por exemplo, no caso aqui específico dessa fala, eu não consigo associar a ansiedade com as histórias que ela cria na cabeça dela. Todas as vezes que eu tenho uma cabeça muito cheia, né, de coisas, e ela fala, me julgar, é o julgamento. Por que eu preciso ficar me julgando? Porque, para mim, eu olho muito para o julgamento do outro. Eu só me perco, né, dentro dos meus comportamentos. Aí não posso julgar, não posso fazer isso, não sei o quê. Blá, blá, blá. Porque eu estou muito preocupada com o que o outro está dizendo, está falando, está julgando. A gente tem que tomar um cuidado absurdo com o julgamento. Eu falo que o julgamento, eu aprendi as duras penas, viu? Mas eu aprendi. O julgamento é o pior lugar para se estar. No julgamento você não ganha nada, você só perde, você só sofre e vira um vício contínuo. Você começa a julgar uma pessoa, você julga duas, você julga três, você julga quatro, e você está na energia. E aí você começa a se julgar. Aí você começa a prestar atenção no que o outro está falando ou fazendo em relação a você. E você acha que você está sendo julgado. E aí vai. Gente, é um caminho muito triste. É muito difícil. Muito difícil. E o julgamento paralisa, né? Paralisa. Deixa eu só pegar uma coisa aqui. Tá. Que eu escrevi. Tá. E eu guardei. Eu escrevi e guardei, ao invés de deixar aqui na mesa.
Mas eu acho que faz muito sentido com isso que a gente está falando aqui. Porque, assim, eu questiono... Eu questiono essa questão aqui, né? Porque, assim, olha, preciso mudar minha ansiedade que me atrapalha em comunicação. Me faz criar histórias na minha cabeça. Então, será que é ansiedade mesmo? É o que a Damara está falando, né? Eu Se acho que pergunta, será que é a ansiedade mesmo que está te fazendo criar histórias na sua cabeça? Né? Que personagem que você precisa viver? E dando um pitaco aqui bem sistêmico, a gente para de julgar os outros quando a gente para de julgar os nossos pais. A gente se aceita como é quando a gente para de julgar os pais. Então, assim, você não vai ser perfeita. Ninguém é perfeito. Os perfeitos já se foram. Pense nisso. Você vai viver, você vai ficar no alto e baixo durante muito tempo da sua vida. Talvez a sua vida toda. Porque esse é o processo de amadurecimento. Entrar e sair com consciência de todas as situações, de todas as histórias que a sua cabeça cria. É entrar e sair delas. Exatamente. Por que vai renegar as histórias que sua cabeça cria? Simplesmente diga para ela: eu não quero mais criar essa história, eu não vou mais ficar nessa história que eu estou criando. Busque os fatos. Criou a história, mas busque os fatos. Saia dessa... Isso é um movimento infantil também. Exatamente. Um movimento muito infantil. Ficar nessas histórias, porque a cabeça de todo mundo cria história. A minha cria umas meninas que eu vou te contar. Nossa, olha, babada, danada, criativa. Também. Mas sabe o que é legal ele observar? Ela prestar atenção. Se ela não está... Por que que ela se coloca nesse lugar de julgamento e de reprovação? Porque quando eu me julgo, é porque eu estou me reprovando. Por que que existe uma reprovação? Eu acho que é um caminho legal para começar a ir olhar. Por que que eu me reprovo? Antes de entender se eu estou julgando, se eu não estou julgando. Por que que eu estou me reprovando? Porque aquilo que eu estou fazendo, né? Porque ela colocou aqui, ó. E eu me julgo por ser de X forma. Presta atenção. Se você está se julgando, é porque você está se reprovando. Existe uma necessidade de reprovação aí. Está acontecendo a reprovação. Está acontecendo, por que está? Da onde vem isso? Né? Por quem que ela quer ser acolhida? Por quem que ela quer ser aceita? Por quem que ela quer ser aceita? Não tem outro caminho. Olha para a reprovação que vai surtir efeito. Por que que eu fico me reprovando? Tá. Né? E aí você chega no lugar. Eu não sei se está fazendo sentido aí para você, Ana, mas aqui para mim tá fazendo bastante sentido. E aí vem de encontro com algo que eu escrevi aqui um pouquinho antes da gente começar a live. Eu estava aqui meditando, refletindo sobre algumas coisas e eu escrevi uma pergunta aqui, coloquei aqui até dentro de um livro que eu estava lendo. Como seria a sua vida se você parasse de fazer as coisas que você sabe que não deveria fazer? Percebe como essa pergunta cai aí para vocês? Gente, eu vou ler ela novamente. E coloquem aqui nos comentários como isso reverbera aí dentro de vocês. Porque para mim, reverberou. Poxa, você viu que, ó, depois de escrever isso, eu já vim com uma consciência de ser rabugenta. Isso, rabugenta. Ai, maravilhosa, rabugenta, maravilhosa. Bucha rabugenta. Ai, gente, eu sou chata. Então, como seria sua vida se você parasse de fazer as coisas que você sabe que não deveria fazer? E percebe, nós não estamos falando de coisa certa ou errada, mas sim do que você considera que você não deveria fazer. Lembrando que sem julgamento. Exatamente. E aquilo que você considera que não devia fazer tem que partir de dentro de você. Não importa o que o outro disse. Você não deve fazer isso ou aquilo. Não. Se consulte, olhe profundamente em você e fala, nossa, eu tenho
esse movimento diário me faz mal. Eu fico repetindo algumas coisas que me faz mal. Sempre com esse olhar, né? Nunca com aquela vozinha de que alguém disse que não era o certo. Então, aqui, Ana, trazendo um pouquinho mais sobre essa sua colocação, que você precisa mudar, eu acho que o grande impulso de mudança vem da consciência e você saber, né? Poxa, eu estou enchendo a minha cabeça. Isso é história. E o que não é história? Para que lado que eu vou? Eu já sou adulta, eu sei fazer as minhas escolhas e eu vou escolher. E vai ter dia que você vai escolher ficar na historinha e você vai arcar com as consequências disso e vai pagar o preço por isso. E tá tudo bem. E tá tudo certo. Não tem problema. Assim como a Tabi colocou aqui, ó, percebi que preciso melhorar o meu tom de voz, mas quando percebo isso, engulo seco e me sinto angustiada em fazer diferente. Né? Então, assim, por que você precisa se impor tanto, né? Talvez se o seu tom de voz que você se refere, né, é um tom de voz mais agressivo, mais que você se impõe, né? O que é? Que tom de voz é esse? Então, perceba, né? O que você está querendo provar com esse tom de voz? Aprovação de quem ou não? Afrontar quem? O que tem por detrás desse tom de voz que você está trazendo e que te angustia mudar? Então, por que te angustia? Da onde vem essa angústia? Né? O que é esse tom de voz te alivia e te sustenta ou sustenta alguém dos seus antepassados que você tá em fidelidade, ou alguma história que você ouviu, ou algo que você ouviu e que você não concorda e que você precisa se posicionar diferente para que aquilo não aconteça com você. Então, assim, essa angústia, ela tem muita coisa por detrás. Essa imposição da sua voz tem muita coisa por detrás. Então, observe. O que é legal observar? Existe algo que incomoda. O que me incomoda é o jeito que eu falo, meu tom de voz. Beleza, identificou, está identificado. Mas quando eu não uso esse comportamento, que é um comportamento, quando eu não tenho esse comportamento, eu me sinto angustiada, porque eu queria fazer. É importante identificar por que faz. Aí a terapia tem que trazer essa resposta. O processo terapêutico, a avaliação, o que ela for usar para tentar entender. Tem algo dizendo para ela aí, ó, eu preciso usar esse tom de voz para me sentir confortável em algum lugar. Ponto. Quando eu não uso isso, eu fico mal, eu fico angustiada. Ela arrumou outro problema. Então, ela arrumou mais um conflito. Porque ela é como se ela não estivesse sendo ela. Como se ela não estivesse se impondo. Só que a maneira que ela se impõe, ela acha agressiva ou não gosta. Enfim, a gente não sabe como é que funciona aí, né? A gente não está aqui avaliando o todo. A gente está falando especificamente disso. Então, assim, tem algo aí para ser visto, tem algo dizendo para ela, ó, você precisa olhar para algo, precisa ver algo aqui porque tá doendo, ou não tá legal, não tô confortável. Algum recado tem, com certeza. Exatamente. Tá fazendo sentido, gente? Fala com a gente. Se comuniquem com a gente. Comunique com a gente. Aproveite que eu não estou rabugenta com vocês. Daqui a pouco ela vai pegar a varinha do rabujo, vocês vão ver uma coisa, viu? Quando eu fecho a minha cara, sai de baixo. Então, pega. Porque eu tô muito light, por isso eu não tô fechando a cara aqui. Não, a gente tá com uma proposta nesse ano, né, amiga? De ser muito leve, de ser muito alegre. 2023, hashtag sou leve. Isso em mesmo. todos os sentidos. Porque eu tô malhando pra caramba, tá? Ai, que legal! Em todos os sentidos. Eu tô queimando tudo. Ó, tem mais perguntas aqui. Gente, eu leio as perguntas daqui ou daqui. Uau, esse negócio tá bombando. Então, vocês não estão entendendo. Ali, ó. A Elaine colocou aqui. Desculpa. Peraí. Eu gosto muito de... Qual que você estava lendo? Tem uma antes da Elaine aqui, ó. Ganho secundário do vitimismo, para que o outro faça o que ela quer. O que ela quer, é isso? O que ela quer. Ela tá falando que o ganho secundário do vitimismo, né?
é sempre fazer, né, que o outro atenda os pedidos dele. É isso que ela quer dizer. Legal. Isso. É a Márcia, maravilhosa, terapeuta também. Legal. A Kelly colocou, eu com o Kelly. meu emprego, ele é horrível, mas estou com ele há 20 anos. Aí, amiga, tem isso? Amiga, toma uma atitude. Isso está te amarrando, isso está te deixando infeliz, isso está te consumindo, não está deixando você dar o próximo passo há 20 anos. Ô, Kelly, me veio uma coisa aqui para você, né? Agora. É sobre você. 20 anos é muito tempo, cara. Muito tempo. Kelly, olha aqui meus cabelos arrepiando. Deixa eu te contar uma coisa. Você vai fazer, e quem quiser fazer, faz também, tá, gente? Tá. Mas, ó, você vai fazer a sua árvore genealógica. Só que você vai focar em descobrir até os seus bisavós. Vamos até os bisavós, mas se puder ir um pouquinho mais para trás, pode ir. Qual era a profissão deles? De todos eles. E o que você admira e o que você não admira em cada profissão de cada um deles. E veja o que diz sobre você, tudo isso. Nossa, isso é legal, isso é muito bacana, Ana. Que vocês estão aqui já no processão, viu? Exatamente. Para quem tem problemas aí de trabalho, né? Com questão de trabalho, ou muita infelicidade, ou um trabalho que não quer, ou muita dificuldade para encontrar o trabalho que quer. É uma coisa legal para ser avaliada. Né? Porque muitas vezes, né? Se você tá num trabalho que não gosta, que e não entende porque não consegue sair dali, gente, olha sistemicamente. O que tem? Por que você tá ali ainda? Tá em lealdade a quem? Tá em lealdade à dor de quem? A necessidade de quem? Né? E peça licença para esse seu sistema, com muito respeito, se curve diante deles. Tome o que é seu, tome a sua vida, as suas escolhas. Né? Então, desprende, desata. Vamos desatar esses nós todos. Exatamente, solta. Tem que soltar. A Elaine colocou aqui, eu gosto muito de compras. Percebo que exagero. KKKK, né? Aí embaixo, ela mesma colocou. O que seria isso, gostar de comprar? Se eu parasse, ficaria mais tranquila em alguns outros sentidos? E aí, o que você acha, Elaine? Você acha que você ia ficar mais tranquila? Então, eu sempre penso assim, ó, tudo que incomoda é um conflito. Se é um conflito, eu tenho que olhar. Então, por exemplo, gente, não tem nada mais gostoso de fazer compra, eu amo. Se eu pudesse, eu passaria ali. A questão é, isso está me causando problemas? Né? Eu estou comprando mais do que deveria? Eu me sinto culpada depois que eu compro? Eu percebo que eu não precisava, enfim, fazer essa compra? Essas questões têm que ser avaliadas. Agora, se estiver comprando, estiver tudo bem, estiver dando prazer, não tem problema nenhum. Qual o problema? É muito bom comprar as coisas, é uma delícia. Mas tá comprando tanto para colocar o quê? Para tampar qual buraco? O que você está querendo tampar? Exatamente. Qual é o lugar o que você quer, na verdade, não olhar, não ver, não sentir, né? Porque assim, eu me preocupo. E tem uma coisa bacana com essa questão da compra, o quanto você se presenteia. É um presente. Eu se presenteio o tempo todo. Estou me presenteando. Para suprir uma falta. Qual é a falta? O que está faltando? O que eu não ganhei? O que não me deram? Que está me levando, né? Com essa necessidade infinita de comprar. Né? Bom, gente, coloquei a pergunta que a Carol pediu para mandar para ela depois, mas eu já coloquei aqui a pergunta. Então, Elaine, se pergunte, né? O que tem por detrás dessa grande necessidade aí, né? Gente, se perguntar, elaborem perguntas para vocês. Esse é o grande caminho. Elaborem perguntas para vocês. Se perguntem o que tem por detrás desse movimento repetitivo, constante, que eu estou fazendo na minha vida e que eu não
consigo mudar. Qual é o meu ganho nisso? Qual é o meu benefício nisso? Em estar onde eu estou. Em estar fazendo o que eu estou fazendo, mesmo que não seja legal. Mesmo que aos meus olhos não seja uma coisa boa, não seja uma coisa positiva. Me traz dor, me traz sofrimento, mas eu não consigo sair. Por quê? Existe um benefício, gente. Tem que tomar muito cuidado. Uma coisa que eu prestei atenção, eu recebi uma pergunta aqui, que você trouxe, né? A gente precisa tomar muito cuidado com as coisas que a gente ouve, a gente precisa tomar muito cuidado como lidar com essa investigação e identificação de personalidades, de distúrbios, de comportamentos, de tudo, né? Como eu identifico uma pessoa narcisista, enfim. A gente julgar o outro por um estereótipo, por um comportamento, enfim. A gente tem que tomar muito cuidado também com tudo que a gente ouve e com tudo em relação à constelação familiar. Eu quero trazer uma atenção bem especial aqui para isso. Muitas vezes a gente vai seguindo... Gente, já são 10 horas, já passou 1 hora. Meu Deus! Agora eu olhei aqui no relógio e me deu um susto. Mas vamos continuar, gente, que agora eu tô... Agora bora lá. Então, assim, a gente ouve muitos comentários, né? Eu recebi uma pergunta aqui que me trouxe muito me acendeu muito essa luzinha, que é assim, ó. O que fazer se coloquei o mesmo nome da minha avó na minha filha? Não sabia antes. Como liberá-la? Gente, a gente ouve muitas coisas sobre liberação, sobre inclusão, sobre pertencimento. Só que tomem cuidado e se aprofundem a tudo que vocês ouvem no que diz respeito à constelação, pelo amor de Bert Hellinger, que já fez a passagem, gente. O homem estudou demais, então assim, tomem muito cuidado, porque é tudo muito profundo. No que se diz respeito à constelação, não é nada superficial. É tudo muito profundo. Tudo muito, vai muito além, né? Então, assim, a responder sobre isso, o nosso nome ele tem uma condição, tem uma razão de ser muito importante para nós. E na constelação nós constelamos os nossos nomes também. É possível fazer isso, né? Da onde que veio? Por que que veio? E se você colocou o nome da sua vó na sua filha, se pergunte o que realmente, qual é o grau, se é realmente uma homenagem. Porque nunca é tudo de, isso é ruim, tem que liberar. Tem que liberar ela do quê? Sim. O que ela está carregando? A não ser que, se você colocou esse nome, querendo que a sua filha faça o mesmo papel que a sua avó, que supra as suas necessidades, Sim. que te deu carinho, que te deu o que a sua avó te deu, aí sim, você já toma essa consciência e já começa a liberar a sua filha, porque a sua filha não é a sua avó. Isso. Mas, no contrário disso, por que não homenagear uma pessoa que foi importante, que trouxe algo muito importante para o seu sistema, né? Eu não sei qual foi a história da avó. Então, tomem muito cuidado com as coisas que vocês ouvem e que entra de forma distorcida. Sempre pergunte, aprofunde-se sobre isso antes de começar a criar uma história e gerar um problema e já começar a olhar, como por exemplo, olhar para a filha meu e começar a se cobrar de que tem que liberar porque está culpada porque colocou o nome da avó. Exatamente. Pode ter alguma coisa ali, algum peso, alguma coisa. Não, nem sempre. Né? Nem sempre. Então, assim, entenda, a sua filha não é a sua avó. Não é porque você colocou o nome da avó na pessoa. É a tal da intenção. Né? A gente tem sempre que pensar com qual intenção a gente está fazendo as coisas. Exatamente. Porque, por exemplo, gritei com você agora. Ai, Ana, desculpa, não tive intenção. Claro que eu tive, eu gritei. Uhum. Chutei o cachorro. Ai, desculpa, não tive intenção. Não teve sim, chutou. Então, assim, não adianta se desculpar depois de ter feito. Então, assim, a intenção... Ela tem que ser sempre avaliada, sempre observada,
Ai, não tive a intenção de te ofender, mas falei tudo que eu queria para você. Teve intenção, sim. Então, a intenção é uma coisa para ser muito vista. Então, eu não tive a intenção de colocar o nome da minha filha como da minha avó. Olhe, realmente, não tive realmente? Eu tive. Eu coloquei por algum motivo? Coloquei porque a minha avó era legal, porque eu tenho saudades, porque quero homenagear, que eu quero deixar a minha mãe feliz, o meu pai feliz, porque eu coloquei o nome da minha avó lá na minha filha. A intenção é que diz se isso é bom ou ruim, né? Aqui, ó. Minha mãe sempre dizia que minha avó tinha muita sabedoria. Me apeguei a isso. Não espere sabedoria da sua filha. A sua Ah filha lá. não é a sua avó, Ó, tá? me Não apeguei a cobre isso, essa sempre sabedoria pensar. dela, Exatamente. Exatamente. né? Mas ao mesmo tempo dizia que ela era muito brava. Então, observe que toda vez que a sua filha ficar brava, você vai se lembrar que ela tá sendo igual à avó, Exatamente. né? E quais as Outro, consequências da braveza dessa avó? você sabe, Ana, que outro dia eu fiquei pensando nisso, depois que eu passei a ter consciência, eu acho que eu venho mudando, mas eu fiz muito isso. Ai, mas o Vinícius parece tanto com o vô. Olha, olha como parece com o pai. Aí para Thaís também, olha como, porque eles se parecem muito com meu marido, eles não se parecem nada comigo. E Uhum. aí, não é só fisicamente, até no jeito de se colocar, de falar, de querer as coisas, né, de exigir as coisas da vida, eles são muito parecidos. E aí, eu me pego toda hora falando, olha o que eu estou acentuando, né? Olha o que eu estou dizendo para eles. Eu estou. Se eu percebi isso agora, que eles são adultos, imagino o que eu não fazia quando eles eram pequenos. Então, o quanto que eu coloquei eles dentro desse lugar. Nossa, parece seu pai, misericórdia, credo. E era sempre como uma reclamação, né? Claro. Isso, Né? né? Sempre com uma reclamação, que é a tal da intenção, né? Fazer a comparação. Então, pensa, olha como a gente faz. Ela escreveu, agora eu lembrei disso. Quanto eu não fiz isso? Quanto? Ô, E quanto tá, nós não fazemos? já que você colocou o nome da sua avó na sua filha, só internamente vai dizendo, eu libero você de todas as expectativas que eu criei e a necessidade da minha mãe. Você não é a minha avó. Você é a minha filha e você pode ser quem você Tá quiser tudo bem. ser, né? Você começar a trazer essa consciência para você de liberação da sua filha nesse sentido. Liberar ela das suas expectativas e das expectativas da sua mãe. Porque ela não Exatamente. é a sua avó, Isso. tá? Ó, Eu coloquei o tem uma nome do meu pai boa e o aqui meu embaixo. filho nunca gostou. Nunca gostou dele. E ele Gostou sempre disse dele. que... Disse aí, Disse ai aí, mãe, mãe. porque... Lê aí, Para amiga. que coloquei o nome do pai do meu filho, o pai nunca gostou dele. E ele sempre me disse, e aí, mãe, para que pôr o nome de um ser tão insignificante? Que é assim que ele está se referindo ao pai, me arrependi. Então, olha só, né? Você fez um movimento de Emaranhado. tentar incluir. Importante, gente, constelem. Olhem para isso com um olhar, com uma grande possibilidade de constelar isso, tá? Porque isso traz um grande emaranhamento. Então, constelem, tragam consciência para isso, tragam luz para isso. Ruth, você quis fazer um movimento de trazer o pai dele, só que o pai dele já está nele, né? Então, assim, tem algo mais. Você vai ter que engolir o teu pai até no teu nome. E o quanto isso machuca ele, né? Porque ele traz, né? E aí, mãe, você colocou o nome de um ser tão insignificante aqui em mim, né? Acho que é isso que eu entendi, né? Isso, né? Imagina Então, porque como talvez ele o pai sofre. pode ter sido ausente, não sei qual que foi, né? Então, assim, que dinâmica que existe entre você e o pai dele que você colocou, né, para trazer essa representação? O que você precisa curar em relação a esse homem, ao pai do seu filho, né, para que o seu filho possa olhar para ele de outra maneira?
e dizer que bom, eu tenho o nome do meu pai. Com todo o perfil, com toda a dificuldade, ele é o que é, mas é o meu pai. E a minha mãe colocou o nome do homem que me deu a vida, né? Então, assim, começar a trabalhar, né? De que maneira que você trouxe isso para o seu filho, de que maneira que teu filho teve esse contato em relação ao pai, né? Porque ele vai estar ali num conflito. Então, é trazer essa consciência para o seu filho também, de aceitar que ele tem um pai, que o pai dele deu a vida a ele, e que para ele não foi possível viver junto, não foi possível ser presente, para ele não foi possível. E talvez porque ele está tão emaranhado com o sistema dele, e talvez por isso ele não tenha conseguido ser presente na vida desse filho. Exatamente. Né? Tem uma história, tem muita história. Válido constelar, tá? Ó, olha aqui. Segundo olha ele, o pai não deixou nenhum isso. legado. O legado é ele, gente. Né? Olha quanta negação, né? Isso pode trazer muito problema para ele, porque, na verdade, ele é a continuação. Tudo que a gente exclui se faz presente, né? Exatamente. Toma-lhe o nome do pai, até você aceitar o bicho. Ontem, numa conversa, eu falei uma coisa para uma pessoa que depois eu vim refletindo sobre isso, porque ela falou, nossa, isso me impactou muito. Ela estava falando do passado, ela estava trazendo à tona muita vivência do passado. E eu falei para ela assim, quando eu me despedi dela, eu falei para ela, olha, vamos combinar, olhar para trás, olhar para o passado, é só para lembrar quem somos. Eu não tenho que ficar remoendo o passado e trazendo. E teve tanto significado isso para mim que eu fiz assim, gente, olhar para trás é só para lembrar quem eu sou. É só para olhar para meu pai e para minha mãe e falar, sou aqui, sou eu. Para mais nada, porque o passado não vai para que ficar gastando, né? Olha para trás, mas só para saber quem são. Ele não vai conseguir nem fazer isso, se não se mudar tudo isso. Ele não vai conseguir olhar para trás, ele não tem passado, né? Tem a mãe, mas cadê o pai? Um só não cabe na vida da gente, né, Ana? A Ana pode falar melhor que eu sobre isso, né? E o pai morreu nos braços dele. Olha isso, gente. Ai, caramba, eu não tinha visto. Uau! Eu venho te dizer que acho que você fez uma boa coisa colocar o nome do pai nele, tá? Tá vendo como não é de todo ruim? Tá vendo? Pois é. Tá aí uma grande oportunidade dele ressignificar, dele trabalhar, dele mudar, né? E da vida dele andar, prosperar, dele conseguir evoluir mais na vida, né? E quando a gente traz, hoje como, por exemplo, né, é pesado, a gente está trazendo um olhar de, poxa, o que é pesado para você nessa história, hoje né? O que é pesado para você nessa história? Exatamente. Né? O que está dizendo sobre a sua história, sobre você? Porque é sempre assim. Todo comentário que a gente faz... Fala sobre a gente. Toda observação que a gente faz é sobre a gente. Tem algum detalhe importante sobre a gente. Sobre a gente. Sobre a gente. História do outro. Ô, gente, seguinte, são 10h12. A gente não conseguiu ler todas as perguntas porque foram várias. Foram muitas. Então, eu quero saber se vocês vão querer outra live como essa. De consultório aberto ou se não. Então, me assim, deixem aqui, me falem. Se sim, se não, eu vou colocar lá nos stories também. Então, vocês se manifestem. Exatamente. E respondem pra gente. Por favor. Porque eu achei que foi muito boa esse daqui, gente. Foi bom. Foi bom. Sim, muito bom. Sim, a Márcia. Marcinha, sim, quero. Bacana. Silvinha, um beijo. Saudade da Silvia, gente. Quero. Boa. Muito obrigada. Amanhã vocês voltam. A Márcia já quer amanhã. O que eu faço amanhã, gente, com meus horários?
Puxa vida, graças a Deus eu não consigo. A Aprendemos semana muito como que vem nós sempre. não temos na segunda, né? Ai, é, gente. Só na Semana que outra. vem, Uhum. não. Mas vamos ver, né? Quem sabe? Ai, Quem gente, eu vou sabe? tentar. Depende de onde você estiver, exatamente. Eu vou tentar, porque eu vou estar viajando e eu vou estar assim, sabe? Cuidando de criança, né? Botando a minha criança e a minha rabugentice para dar um rolê. Tá vendo como Eu é vou estar necessário? na Você minha tá imersão, vendo com criança sendo como é rabugenta. Olha isso. necessário ser rabugenta? Às Pois vezes é é. importante, amiga. Ah, olha, já colocou aqui. No meu caso, eu entendo que é um pouco difícil de resolver, mas não é Tá, impossível. Depois você vai resolver isso daí com a Damares, isso, viu? Muito exatamente. bem. Depois a gente fala Então, sobre isso. gente, eu vou tentar. Vou ver como é que vai estar. Se tiver tudo ok pra gente fazer essa live segunda-feira que vem, a gente vai fazer. Se não, a gente vai deixar para depois, para outra semana, porque eu viajo e eu vou estar num outro servir. Exatamente. Então, eu tenho que estar lá 100% presente, Não é, certo? amiga? Mas vamos nos falando. Enquanto Isso. isso, eu vou deixar a caixinha de perguntas lá para vocês Sim, e vamos mande pro perguntando. povo. E aí a gente vai elaborando e a gente continua o nosso consultório aberto na próxima, não nessa, na outra semana. Ok? Exatamente. Já em fevereiro, Ok. né? Já vai ser fevereiro já. Já vai ser fevereiro, exatamente. Já vai ser Muito fevereiro. bem, gatas. Beijo grande, foi um prazer Gente, imenso, muito bom. E se a gente como pudesse, sempre. ficaria aqui, ó, Ah, até horas, amanhã. porque eu tô Nossa, empolgada. Não sei adoro, nem como é que eu adoro, vou dormir. adoro. A gente dá aquela agitada, né? Depois vai baixar a bola. Ó, uma lavandinha, né? Passar uma lavanda nas mãos, cheirar, Aqui eu vou inalar ter a que passar lavanda. os olhinhos Ai, essencial muito da bom. Mari. Eu comprei o Isso, Relax, então. tá lá do lado da Aí, ó. minha cama. Tá vendo? É que Já eu vai passando, passei o amiga. energia o dia inteiro, eu fiquei passando energia. Gente, isso daqui dá um resultado. Vocês não Que têm fica... ideia do que é isso. Isso daqui Ai, coloca aí dá o... fogo na língua. Amiga, coloca aí o coisinho da Mari, se alguém se interessar. A Mari Gente, os vem óleos essenciais da Mari, esses rolons, ó. Olha aqui, na minha carteirinha eu ando. Ah, Ó. A bolsinha da véia aqui, ó. ai, que linda, e Bolsinha rabugenta. bonitinha. Aí eu ando com equilíbrio, porque a pessoa precisa buscar equilíbrio. Precisa, lógico. E a É gente o que tem eu que mais usar as gosto. armas que a Amo. gente tem. As armas não, as ferramentas. Arma não, as ferramentas. O magnetismo para dar um up no negócio, dar Ai, um ui! Você começa a né? ser mais vista, Então, viu? pois Porque é. isso daqui tem Lang Lang, que é afrodisíaco, Que gerânio, é que trabalha muito feminino, erva bom. doce e patchouli. É babado isso Ótimo. daqui. Na verdade, os quatro, né? Trabalham aí, né? O feminino. Sim, e o Relax tá lá na minha cama, eu não vou pegar, porque eu uso os Sim, 4, gente. isso. Tem Legal. horas que eu passo todos, assim. Eu só não passo Ó, o Relax. O a Relax eu Ana passo na hora de colocou o dormir. Instagram da Mari, que faz os olhinhos que a Ana tá colocando aí, gente. São muito bons mesmo, É, esse gente. equilíbrio é maravilhoso. Gente, eu É, uso ele pra tudo, tudo. Se eu tô com enjoo, se eu tô com má digestão, se eu tô com dor muscular, se eu tô com dor de cabeça, esse daqui é meu remédio. legal, que bacana. É. Né? Ó, o Relax me ajuda muito, a Carol, a Aninha colocou aí. Esse Bacana. magnetismo aqui eu tô Menina, vou recomendando pra pedir todas um as mulheres desse. trabalhar o feminino. Vou pedir um desse. Menina, esse Muito daqui dá bom. uma potência no feminino. É, Dá. vou pedir pra É, Mari. dá. Mari, separa um Vai desse na pra fé. mim. Mulherada que tá precisando, vai na fé desse daqui, ó. Magnetismo total. E quem tá ali, sabe, com energia baixinha, ó. Energia vai que vai. E é isso. É por isso que eu tô nessa energia toda. Bora, você que chegou agora, que tá chegando, boa noite, boa noite, boa noite. A gente tem Érica. um canal no YouTube, A Coragem de Ser Você. Se você se interessar aqui por esse bate-papo, ele vai estar disponível lá, né? E eu Isso, peço para gente. vocês que vocês nos deixem perguntas. Para a gente é muito importante para desenvolver temas, para bater papo, né? A gente aqui vem para trocar, essa é a finalidade.
A troca é muito importante para nós aqui. E sem vocês interagindo, a gente fica meio, né, não vem assim assunto, mas sem conseguir trazer para vocês aquilo que vocês precisam ouvir. Então, bora lá. Exatamente. Deixa lá na caixinha. A caixinha é anônima. Não vai aparecer Isso, o nome de a vocês. gente vai sempre colocar as caixinhas Sempre anônimas para a vocês. caixinha anônima. Né? Para quem vocês quiser. ficarem à vontade para perguntar o que quiserem. Ok? Tá bom? Gente, Então é isso, Dá. Obrigada mais uma vez, maravilhoso. Nossa sessão de terapia de segunda-feira. Hoje já caiu várias fichas aqui. muitas, maravilhoso. Para mim também. E, gente, Né? fiquem com Deus. Amém. Uma semana abençoada para todas. Amém. E para todos que estiveram aqui, que ainda estão. Muita luz, muita consciência. E olhem, as perguntas estão aí. Mergulhem profundamente e se perguntem. Sempre tem um grande benefício em estar onde estamos. Exatamente. Então, qual é, né? Não é verdade? Se não tá bom, mude. Verdade. Só boa noite, obrigada, viu? Obrigada, Ana. E vamos fazer uma semana, né? Leve e bem felizona, assim. Então, a fim de fazer uma semana felizona, naquelas poderosas, assim. Quero até dançar essa semana. Vou achar um lugar para ir dançar. Se vocês tiverem sugestões, me deem aqui que eu tô indo embora. Oi. É isso. Que quinta-feira eu tô aí, viu? Amiga, a gente vai dançar. Gente, eu vou fazer. Me aguarde. Me aguarde que quinta-feira vocês vão ter posts nos stories nossos. Vocês me aguardem. Isso aí. Quinta-feira à noite eu vou botar com a Damares e eu vou botar ela para dançar e vou filmar ela e colocar nos stories. Bora lá, eu vou adorar. Então, uma semana leve para todas nós, gente. Amém. Um beijo grande, fiquem com Deus. Até mais. Até. A live vai ficar salva, tá? Isso. Tchau. Beijo, tchau.